nós fizemos 28 episódios, né? Poxa, o primeiro episódio, a nova linguagem da gestão moderna, eu, Neville, falando um pouquinho sobre tudo isso que a gente colocou. O segundo episódio, a primazia da gestão é um desafio técnico ou cultural? Lembra disso? E a gente concluiu, o desafio é cultural, não é técnico. As pessoas que faziam parte do meu rol de especialistas, muitos deles sabotaram a inclusão, né, a adesão aos RPG por ciúme. Se aderir, se profissionais, se eu quero oferecer uma oportunidade adicional para o cara prestar serviço de consultoria, a partir de um modelo, de um referencial diferente, e ele não adota porque ele acha que eu estou traindo esse ou aquele, não faz sentido. Imagina o desafio cultural que é isso, né? É quase uma libertação intelectual, né, Pavani, que tem que rolar, né? É quase isso. Porque as pessoas, os empresários acreditam que cultura é o resultado das experiências passadas e que cultura não pode ser planejada. Ou seja, você não pode planejar a mudança da sua cultura. Então, quando você fala que vai mudar uma estrutura organizacional, você tem que planejar a mudança da cultura para que as pessoas, né, entendam o que vai acontecer e os resultados que vão acontecer, então vão rolar. Então isso acontece muito. Teve um caso específico comigo, também muito parecido, que eu cheguei para o cliente... Os expulsos da consultoria, né? Agora. Não, também não foi assim. Eu cheguei para o diretor comercial e falei assim, cara, não é que eu quero te falar, não é que eu queira falar isso não, mas aquele distribuidor tá te levando a grana aqui, bicho. Aí o cara chegou, quanto é que ele tá levando? Eu falei, acho que uns $50 mil. Eu falei assim, não, deixa ele lá. Eu falei, cara, ele tá... Tá roubando, ele tá dando grana, cara. Ele tá de acordo aqui com o pessoal que tá te vendendo. Então... Aí ele falou assim, não, deixa ele lá, porque ele me fatura mais de 2 milhões. Puta. Eu já escutei É isso que eu não quero. Inclusive, não era nem para você ter falado isso. Vamos parar por aqui mesmo, porque você está muito bisbilhoteiro. Você está muito do mal, né? Uma vez, cara, eu trabalhei numa grande consultoria, tive o privilégio de ser superintendente, uma grande consultoria, que tinha como donos 2 portugueses. E eu participei de uma reunião numa empresa, eu não vou dizer o nome da empresa, ela não existe mais, mas era um banco, ok? E tinha um projeto lá, eu sempre sonhei em fazer isso, o que esse cara fez. Um projeto lá de $2,5 milhões. Projeto muito grande, do qual eu não fazia parte daquele projeto, mas era um projeto que eu estava lá, na carona de uma segunda reunião que eu tinha que participar daquela junto com ele, e eu participei junto. E nós chegamos nessa reunião, era 8h30 mais ou menos, chegamos pontualmente da reunião, a reunião estava marcada 9 horas, 8h30 nós já estávamos lá, 9 horas a gente estava lá para fazer a reunião, 9h30 o cara não chega. O cara chegou 10h30 na reunião, 1h30, 90 minutos de atraso para a reunião. O cliente. E eu muito bravo com aquilo, né? E o presidente, o senhor Felipe, nunca vou esquecer, ele falava assim, o cliente pode faltar, quem não pode faltar somos nós. Nós somos os prestadores de serviço. Se ele faltar, o azar é nosso. Mas nós não podemos faltar. E o cara atrasou. E a gente ele ia fazer uma apresentação do andamento do projeto, chamava Reunião de Progresso. E ele fez a reunião de progresso, o cara bateu nele, cara. O cliente bateu muito nele. Bateu muito nele. E sem razão, sabe? Sem razão. Estava nítido que o cliente não tinha razão. Mesmo para mim, que não sabia de detalhes do projeto, eu estava ali de carona, estava nítido. Aí eu me lembro que, depois de uma série de engolições de sapo, o Felipe chegou e falou assim para esse presidente: bom, dadas as circunstâncias, dados tantos erros de nossa parte, a nossa empresa acaba de abrir mão desse projeto. Nós não queremos mais o projeto, o senhor está completamente insatisfeito com o nosso trabalho, nós não gostamos de trabalhar numa empresa com clientes insatisfeitos. E nós estamos rompendo o cliente. Eu falava, não, mas nós não queremos cancelar o projeto. Não, mas agora eu quero cancelar o projeto. Eu não tenho nenhum interesse em fazer nada com essa companhia. Esse projeto está acabado porque eu assim decidi. Porque eu também decido quando eu não quero um cliente para mim. E ele jogou fora $2,5 milhões. Eu falei assim, meu Deus, que vontade de fazer isso.
jogou fora um projeto dessa envergadura. É uma empresa muito grande, que tinha muitos outros projetos, evidentemente. Mas eu achei aquilo de uma capacidade, de uma liberdade intelectual, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, cara, que liberdade. Eu falei, Felipe, como é que você fez isso? Eu falei assim, eu não consigo convencer uma pessoa que não tem intelecto para entender o que nós estamos fazendo. Ele não vai ter intelecto, é melhor eu me sair disso aqui, porque eu vou ter muito problema lá na frente. Deixa esse cliente sozinho, deixa ele aí, nós não precisamos dele, vamos trabalhar em quem sabe e tem competência para nos valorizar. Eu achei aquilo de uma liberdade intelectual muito grande. E hoje, depois dos meus 32 anos, acho que eu cheguei num nível, não de jogar 2,5 milhões de dólares fora, mas de um nível de saber exatamente o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. O que eu quero fazer é trabalhar no movimento da primazia da gestão. E continuar cada vez mais me afinizando com pessoas que possam agregar valor a esse documento, de alguma forma. E a fazer com que essa Bíblia da pessoa jurídica para empresas que prestam serviço ao público seja cada vez mais um documento eloquente, corajoso, paradigmático e que realmente ofereça algo que ninguém mais ofereceu. Quem quiser, por exemplo, um documento que fale de todas as normas que são relevantes para a gestão no cenário da ambiência atual, não tem outro documento, é o RPG. E além disso, tem um desafio extra de ser gestão pública, né, Pavani? Que é talvez o nosso maior gargalo de gestão no país hoje, né? Então, além de tudo, tem esse olhar adicional ainda que brilha um pouco mais, aí, na minha opinião. Porque a gestão pública, muitas vezes o pessoal fala que a solução da empresa pública é a privatização. Infelizmente, hoje, talvez seja uma verdade, que a única forma de a gente implementar certos conceitos que, algumas vezes, isso não rola se não for para a empresa pública. Mas, se a primazia da gestão fosse implementada, mesmo que ela fosse de caráter público, ela teria o seu desenvolvimento assegurado. O problema é que não dá. Eu postei hoje uma frase no meu Facebook, escrito assim, deixa eu até lembrar aqui a frase que eu esqueci, que é uma frase de Churchill, que eu coloquei, que fez um sucessinho lá. Para arruinar o mundo, basta que cada um faça apenas o seu dever. Diante das circunstâncias, temos que fazer muito, muito mais do que o nosso dever, fazer muito mais do que a nossa obrigação. E os RPG é muito mais do que a minha obrigação. A obrigação de todos que estão envolvidos nele de alguma forma. E eu sinto assim bastante uma responsabilidade muito grande, não de liderar esse processo, mas de encabeçar as primeiras porradas. E aí teve um cara que escreveu aqui, um comentário nesse meu post, que ele tem tanta ojeriza da empresa pública que ele fala que se deixar o funcionário público fazer mais do que é o dever, ele vai fazer mais errado, porque ele só sabe. Eu brincou aqui. Eu falei, não, mas não é essa a ideia. O cara está tão neurótico como funcionário. Rapaz, a gente está